O terrível fim de semana de Max Verstappen na Hungria levantará muitas questões para a equipe austríaca e parece que os tetracampeões mundiais estão longe de se sentir satisfeitos com o progresso que está sendo alcançado a portas fechadas. Gostemos ou não, parece que há muitos problemas de fundo com o RB21, mas com problemas ainda maiores na fábrica, será que a Red Bull conseguirá fornecer um carro competitivo na nova era de regulamentos? E, mais importante ainda, se não o fizerem, ele deveria simplesmente rescindir seu contrato e procurar uma nova equipe, uma em que seja muito mais valorizado? A corrida na Hungria é, sem dúvida, uma que Verstappen vai querer esquecer o mais rápido possível. Vimos ele ser amplamente superado tanto na classificação quanto no ritmo da corrida, não apenas pela estratégia, mas também pela velocidade do carro. Verstappen classificou-se em P8 e terminou em P9, atrás de Liam Lawson, que correu apenas 2 corridas pela Red Bull antes de ser descartado por falta de ritmo. Isso mostra que o RB21 é praticamente impossível de dirigir e que, se você quer competir na frente, é preciso fazer mudanças sérias. Verstappen estava muito decepcionado após o Grande Prêmio da Hungria e não acho que ele possa ser culpado. Ele se classificou em 8º e terminou em 9º, atrás de Lawson, o piloto com menos tempo na Red Bull. Além disso, sua estratégia também foi arruinada. Ao sair do pit stop, ele ficou preso no tráfego e não conseguiu recuperar posições. Resumindo, foi mais um fim de semana desastroso para a Red Bull. Apenas um piloto pontuou e, agora que o P9 é a realidade para Verstappen, será que ele pode fazer algo para se motivar na segunda metade da temporada? Por enquanto, Verstappen tem uma coisa clara. A luta pelo campeonato acabou. Será entre Piastri e Norris, e ele terá que se contentar em manter o 3º lugar no campeonato de pilotos. Russell está logo atrás e não pensa em desistir. Sobre a corrida, Verstappen disse que foi muito dolorosa para todos, e por isso Max sentiu a necessidade de se desculpar com o campeão mundial da Ford. Desculpe, Max, não lhe demos o carro que você merece, mas obrigado por dar tudo de si. Vamos seguir em frente. Mas para onde se pode avançar a partir deste ponto? A liderança técnica, liderada por Vacher e Balbo, parece não entender nada do carro. Basta olhar para a guerra de desenvolvimento que começou em 2023, quando todas as equipes começaram a descobrir de onde vinha o domínio da Red Bull. Rob Marshall, ex-chefe de aerodinâmica da Red Bull, juntou-se à McLaren e transformou a equipe em uma escuderia de primeira linha, reestruturando completamente a hierarquia técnica. Newey já não está mais lá, assim como Whitley e Courtney, e a Sauber progrediu muito sob a liderança do ex-diretor esportivo da Red Bull. Não é só isso. Os fatos são claros quando se fala do fraco desempenho da Red Bull e de Verstappen. Por exemplo, a atual sequência sem pódios é de 4 corridas. A última vez que algo assim aconteceu foi entre o Brasil, 2017, e Baku, 2018, com 6 corridas sem pódio. E isso é apenas a ponta do iceberg. Em 2023, Verstappen venceu na Hungria com a maior vantagem da temporada, 33 segundos. 2 anos depois, ele terminou atrás de um Racing Bulls e a 1 minuto do líder, Lando Norris. As coisas podem mudar muito rápido. Já vimos a queda da Mercedes em 2022, com a mudança nas regulamentações. Mas nesta mesma era regulatória, é difícil encontrar uma equipe que tenha caído tão baixo, mesmo tendo um dos melhores pilotos, se não o melhor, em suas fileiras. No entanto, 2025 já está perdido para Verstappen e a Red Bull, e o próprio piloto disse isso abertamente. Seja terminar em 9º com 2 pontos ou fora do top 10, para ele não faz diferença.
Sua temporada está acabada e ele aceita isso. O que ele não aceita é o que vem em 2026. O fato de nada funcionar neste carro pode não ser tão preocupante para o próximo ano, mas é o cerne do problema que deveria preocupá-lo. Todas as mudanças necessárias para que a Red Bull volte a ser uma equipe com calibre de campeã. Se a liderança técnica continuar sob Balbo e Ogier, é muito improvável que a Red Bull consiga progressos significativos. Este ano, eles deveriam se concentrar em apenas uma coisa: verificar se as melhorias que têm no simulador se traduzem em desempenho na pista. Porque quando as novas regulamentações entrarem em vigor, eles terão pouca ou nenhuma flexibilidade para corrigir problemas. E, por enquanto, as previsões apontam que a Red Bull e a Audi ficarão na parte de baixo do pelotão devido à sua condição de novatas no desenvolvimento de motores. O otimismo de Helmut Marko, no entanto, parece excessivo. O veterano austríaco disse que as limitações vistas na Hungria não se repetirão no restante da temporada. Mas é difícil acreditar que ele mesmo confia nessas palavras. Ele garante que Verstappen ainda está na briga pelo campeonato, embora saibamos que isso é praticamente impossível. Mesmo assim, ele insiste que os problemas observados em Budapeste foram resolvidos e que não veremos outro desastre semelhante. Marko disse: "Acho que encontramos a causa dos nossos problemas neste fim de semana. Não espero que se repita após a pausa de verão." Max alcançou Lawson rapidamente após sua segunda parada, mas o carro começou a derrapar, com subviragem e depois sobreviragem constantes. Após a pausa, continuaremos aprendendo e faremos algumas pequenas melhorias. Temos que tentar voltar a ser o número 2, atrás da McLaren. Mas além do carro ser um desastre para dirigir, qual é o verdadeiro problema da Red Bull? O RB21 já provou ser um rival muito difícil, mas a origem do problema está em 2023. Verstappen disse repetidamente que o carro tinha problemas e que vencer 19 das 22 corridas naquele ano não significava que era fácil de dirigir. Simplesmente, o resto estava muito longe. Max avisou que tempos piores viriam, mas não foi ouvido. Agora, a Red Bull é facilmente uma equipe de meio de tabela ou mesmo de fundo se não fosse por ele. Basta ver seu desempenho puro na Hungria. Nem mesmo a Racing Bulls teve problemas em ultrapassá-los na classificação e na corrida, em um circuito que deveria favorecer muito mais o RB21 do que a equipe italiana. O problema é evidente: a liderança técnica. A Red Bull acertou ao se afastar de Horner, por mais doloroso que tenha sido, já que ele estava lá desde a compra da Jaguar. Tudo tem um fim, e nesse ponto, Horner era mais uma distração do que um líder. Mas o Ogier e Balbo também deveriam sair. A Red Bull confia demais neles, e parece que eles não têm ideia de como fazer as melhorias funcionarem. Nem tudo é culpa de Newey, mas desde que ele deixou de desenvolver o carro, não se ouviu nada de positivo sobre a Red Bull. Os bons resultados se deviam mais à diferença que Max marcava do que a um esforço de equipe. E com os estrategistas começando a falhar mais, surge a grande pergunta: Max fez bem em se comprometer com a Red Bull além de 2026? Na minha opinião, foi um erro, porque agora ele faz parte de um barco que está afundando. Sim, ele tem o talento e a grandeza que poucos possuem, mas se olharmos para Leclerc na Ferrari, qual é a diferença? Exceto pelo fato de que a Red Bull teve uma era de ouro com 4 títulos com Max. O risco de cair em um ciclo como o da Ferrari está aí. Com tudo isso em mente, vocês acham que Verstappen já se arrependeu de ter se comprometido com a Red Bull além de 2026? E, mais importante ainda, eles estão em uma situação
em que precisam reconstruir de dentro ou continuar da mesma forma e correr o risco de se tornar uma equipe de fundo com um tetracampeão mundial em suas fileiras? Diga-nos nos comentários. E quando o fizer, certifique-se de clicar no vídeo que aparece agora na sua tela.